a gravação, né? Fica disponível para vocês ali no Classroom, tá? Todos os materiais sempre são disponibilizados, né? No Classroom. Os materiais de aula, como os slides, os vídeos, né? Sempre vão estar disponíveis lá na aba Atividades do Class, tá? Muito bem. Então, vamos dar início a essa disciplina de administração financeira, começando pelo nosso contrato pedagógico, né? Todas as disciplinas que a gente começa, né? A gente sempre fala do processo, né? Como é que funciona o passo a passo, né, de uma disciplina. Então, a disciplina é a administração financeira, é uma disciplina do segundo ciclo do curso de administração. No segundo ciclo aí nós temos 5 disciplinas, né? Nós temos o plano de negócios, que vocês fizeram há pouco tempo, né? Tem a administração financeira, tem a disciplina de produção de materiais, gestão da qualidade e matemática financeira. Então, feitas as 5 disciplinas do segundo ciclo, tendo concluído já o primeiro, né? Vocês finalizam o curso, né? Com essas 5 disciplinas do segundo ciclo. Algumas pessoas já fizeram algumas do segundo, né? Algumas pessoas já estão terminando, né? Essa disciplina, por exemplo, tem certeza, né? Pelo que eu estou sabendo, já é a última da Renata, né, Renata? Não, senhor, tem mais uma. Ah, não, estou rumo nos cálculos aqui. Mas vai estar terminando, isso é importante. Está terminando, está chegando no final, né? Então, provavelmente para a Renata, então, depois dessa é mais a produção em materiais e deve encerrar, né? Muito Isso bem. mesmo. Então, gente, essa disciplina ocorre em 5 semanas, né? Igualmente, assim como as outras, as demais anteriores. Nós temos sempre uma aula na parte da manhã e depois uma aula na parte da tarde. Na parte da manhã, hoje, né, depois do contrato pedagógico, vamos ter a aula 1. Depois, na aula da tarde, a aula 2. Sempre entre um período e outro, né, entre a manhã e a tarde, nós temos o horário do almoço, né? Então, a aula da manhã encerra ao meio-dia, a aula da tarde inicia às 13 horas. No período da manhã, a gente sempre tem um intervalo, né, de 15 minutos. E à tarde também, né, tem um intervalo de 15 minutos no meio da tarde. Então, nós vamos ter sempre aí a primeira parte trabalhando conteúdo, depois um intervalo de 15 minutos, na volta do intervalo chamada. Depois da chamada, nós vamos ter exercícios, né, a respeito do conteúdo que foi trabalhado naquele período. Tá? Hoje, numa sequência um pouquinho diferente, porque a gente vai fazer o contrato pedagógico primeiro, depois o conteúdo da aula, depois o exercício. Então, a gente faz o contrato pedagógico, a gente faz um intervalo de 15 chamada, aí depois tem o conteúdo e no finalzinho o exercício. E na aula da tarde já fica, né, aquele processo natural, né? Não tem mais o contrato pedagógico, fica conteúdo, intervalo chamada e depois exercícios, tá? Correspondente a este primeiro sábado, né, aula 1 e 2, vocês têm lá a avaliativa 1 no Moodle para fazer, tá? Então, a avaliativa 1 valendo 1 ponto. Depois a gente vai abrir o Moodle para relembrar, né? Já que na disciplina anterior o pessoal fez, a maioria, todos que vocês estão aqui, né, fizeram o plano de negócio, já devem ter esquecido, né? A gente relembra ali. Acessa o Moodle, a avaliativa 1 ponto, tem o prazo para fazer, tá? Até o dia 30 de setembro. Hoje é dia 18, tem vários dias ainda, né? Até lá, mas não deixem passar o prazo, tá? Ela já está aberta e fica disponível até o dia 30, às 23h59 encerra, tá? No sábado que vem a gente vai ter, na parte da manhã, a aula 3, na parte da tarde a aula 4, aquele processo de sempre, um pouquinho antes das 9 horas eu posto o link da aula ao vivo, a gente espera ali 5 minutinhos, né, até 9h05, e aí começa. E aí vamos trabalhar o conteúdo da primeira parte da aula, depois intervalo chamada, depois chamada exercícios, né?
meio-dia intervalo, voltamos às 13, na parte da tarde, aula 4, essa mesma sequência. Correspondente aos conteúdos aí desse segundo sábado, dessa segunda semana de aulas, vocês terão a avaliativa 2 lá no Moodle para fazer, tá? Vale 1 ponto, e tem até o dia 7 de outubro para fazer essa avaliativa 2, tá? Até às 23h59 do dia 7. Um prazo relativamente longo também, né? Mas não esqueçam, não deixem passar, anotem, né? Ou então, né, se não anotarem, saibam que está sempre no nosso calendário, né? Essas datas informadas. O calendário já tinha sido postado antes para vocês, lá no Classroom. E o calendário também vai estar no arquivo do contrato pedagógico, né? Que é esse que a gente está fazendo agora. Depois, lá na terceira semana, já em outubro, né, dia 2/10, parte da manhã, aula 5, na parte da tarde, aula 6, correspondente a esse conteúdo da semana 3, no terceiro sábado de aula. Vocês vão ter a avaliativa 3 para fazer no Moodle, valendo também 1 ponto, tá? E ela fecha também no dia 7, tá? Às 23h59. Então, vocês veem que a avaliativa 2 e 3, né, tem o mesmo período, tá? É assim mesmo. A avaliativa 3, então, fecha também no dia 7, valendo 1 ponto, né? Na quarta semana, o quarto sábado, dia 9/10, na parte da manhã a gente tem a aula 7, na parte da tarde a gente tem a aula 8, correspondente ao conteúdo dessa quarta semana, esse quarto sábado, vocês têm a avaliativa 4 para fazer, valendo também 1 ponto, tá? E ela encerra no dia 14 de outubro, ao meio-dia. Então, muita atenção, né? As 3 primeiras fecham à noite, né? A primeira avaliativa no Moodle, dia 30 de setembro, fecha às 23h59. A segunda e a terceira fecham dia 7, às 23h59. E a quarta fecha dia 14, ao meio-dia. Tá? Não fecha à noite, fecha ao meio-dia. Então, atenção, que aqueles que costumam deixar para o último dia, né? Essa última aqui não vai ter possibilidade de fazer à noite. Se tentar fazer à noite, vai estar fechado, né? Fecha ao meio-dia, tá? O prazo é longo, recomendo não deixar para o último dia, justamente para não dar esses esquecimentos, né? Feitas as 4 semanas de aula, a gente vai ter trabalhado todo o conteúdo da disciplina, da aula 1 até a aula 8, nessas 4 semanas. E vocês têm, claro, né, todo esse conteúdo disponível também lá na apostila de vocês, né, a apostila da disciplina de administração financeira, dividida em capítulos, né, cada aula é um capítulo 1 até o 8 da apostila de vocês, que já está disponível no Moodle, depois eu vou colocar também no Class para vocês, tá? E lá no dia 16/10, a quinta semana, nosso quinto sábado, tá? Na parte da manhã, nós vamos ter uma revisão final, tá? Nós vamos revisar aí, então, todo esse conteúdo, vai ter uma aula de revisão, intervalo, chamada, depois da chamada, exercícios de revisão, das 9 ao meio-dia, para a gente se preparar para a prova que acontece à tarde, tá? Nós temos também, gente, a entrega do nosso trabalho disciplinar, tá? A entrega do trabalho não é no dia da prova, tá? Dia 16, tá? Eu coloquei ele aqui só para fazer uma referência e lembrar que ainda em relação à N1 nós temos a entrega do trabalho. Ele é no Classroom, vocês fazem entrega no Classroom, tá? E a data de entrega dele está ali registrada no Class, é dia 12, tá? Dia 12/10 é entrega, prazo de entrega do trabalho, significa que dá para entregar antes, né? É até 12. Se você entregar dia 11, dia 10, dia 8, dia 7, né? Dá para entregar até o dia 12, tá? Depois a gente vai abrir lá o Classroom, vou postar o trabalho, vou abrir o arquivo, mostrar aquele processo de como editar, e a gente conversa um pouquinho mais sobre os detalhes do trabalho lá, né? Questão de fazer a entrega individual, a questão de fazer em dupla, trio, né? Foi até uma pergunta aqui do Vinícius, né? Colocou, dá para fazer em dupla, dá para fazer em trio, grupo, tá? Aí depois a gente faz esses combinados.
A entrega é individual, tá? Cada um vai entregar o seu. Mas para elaborar pode fazer, né, com um colega. Só cada um vai entregar o seu arquivo próprio. A Miriane tinha perguntado antes ali, agora que eu vi a pergunta dela, as avaliativas 2 e 3 abrem e fecham no mesmo dia. Isso, tem o mesmo prazo, tá, Miriane? E, inclusive, gente, nós precisamos, tá, definir um líder aí para a turma e um líder criar o grupo do WhatsApp da turma de administração financeira, né? Já que saiu bastante gente, entrar colegas novos, né? E aí a gente precisa definir, né? Isso. Aí nós tínhamos lá, quando a gente estava fazendo o plano de negócios, né? O Arthur, líder de um grupo, o Vinícius, líder de outro. O Arthur já saiu da turma, né? Então ficou só o Vinícius. Vinícius, tu quer ficar de líder, Vinícius, da turma? Pode ser? A gente já resolve já essa questão da liderança. Quais são as funções do líder, Sur? Basicamente, tu vai criar o grupo, tá? Do WhatsApp da turma, compartilhar aqui no chat. Eu vou disponibilizar depois ali no Classroom. E depois o líder, eventualmente, né? Pode representar a turma em relação à escola, né? Alguma demanda que a turma tenha, algum pedido, alguma solicitação, enfim. E a escola também pode entrar em contato com o líder para fazer alguma pergunta, algum questionamento, né? Ver como as coisas estão andando, se precisa de algum auxílio, de alguma ajuda. Basicamente isso, tá? Vai fazer o meio de contato entre os colegas e a escola com o líder. Pode ser, Sur, não tem problema. E a questão da carta de recomendação, o líder também ganha? Desculpa, Vinícius, ficou bem baixinho o teu áudio. A carta de recomendação é o líder que ganha também? Tem uma... recebe uma menção ali, né? Um certificado, os alunos de destaque, né? Da turma, que tem melhor média e melhor frequência, né? Mas o líder também vai ter alguns programas, algumas coisas que a escola está pensando em desenvolver aí com os líderes, né? Tem essa questão aí, tem algum treinamento de desenvolvimento de líderes também que a escola tem programação de fazer, tá, Vinícius? Pode ser, Vinícius? Posso te colocar de líder da turma? Aí depois eu passo para a Leiva lá, depois ela entra em contato contigo. Pode sim. Pode ser? Então tá. Então já definimos aí a questão da liderança, né? O Vinícius fica de líder. Então, Vinícius, aí criando o grupo do WhatsApp da turma, compartilha para nós, por gentileza, no chat, para vocês entrarem, vai ficar um grupo só da administração financeira. E aí depois vocês, para conversarem, né, criarem aí as duplas, trios, para fazer o trabalho disciplinar, fica muito mais fácil a comunicação entre vocês também. Obrigado, Vinícius. Muito bem, a gente continuando aqui então com o nosso calendário. Então o trabalho disciplinar, né, é lá no Classroom, a gente vai abrir o Class, depois para conversar a respeito do trabalho, tá? Assim como também vamos abrir o Moodle, né, daqui a pouquinho, para ver lá onde vai estar, né, as nossas avaliativas. No dia 16, então, na parte tarde, né, a gente fez a revisão na parte da manhã, na parte da tarde a prova final. Então, na parte da tarde não tem aula ao vivo, né, é só a prova. Então, na parte da manhã, dia 16, é o último momento de conexão ao vivo desta disciplina, né? Porque a gente vai ter ali a revisão e exercícios. Na parte da tarde, eu vou postar no Class para vocês as instruções da prova e o código. Um pouquinho antes das 13, né? Aí vocês vão ler, copiar o código, e aí às 13 horas vocês acessam o Moodle para fazer a prova final, valendo 10 pontos. Então nós temos a N1. Avaliativas no Moodle, 4 pontos. Mais trabalho, 6, 10 na N1. A N2, prova final, valendo 10 pontos. Soma as duas notas, né? 10 mais 10, 20, divide por 2, média 10. Se por acaso ficar abaixo da média, a média mínima de aprovação é 6. Se ficar abaixo da média,
por exemplo, somou N1, N2, dividiu por 2, deu 5, vai ter que fazer, então, a prova de substituição, tá? Que ocorre no dia 30/10, é um sábado, sempre o segundo sábado subsequente, né, após o encerramento da disciplina, a gente tem a prova de substituição. Nesta é no dia 30, às 9 horas da manhã. Aí nessa não tem código, né? Ficou abaixo da média, é só acessar o Moodle, disciplina de administração financeira, clicar na prova de substituição e fazê-la valendo 10 pontos para substituir a menor nota entre a N1 e a N2, né? Então, se ficou com a nota menor na N2, vai substituir a N2 com a nota da substituição para somar com a N1 e chegar na média, tá? Então, esse é o nosso processo avaliativo desta disciplina de administração financeira, tá? O endereço do Moodle, que vocês devem acessar para fazer as avaliativas da N1, para fazer a prova, ou eventualmente fazer a substituição, é ead.qi.edu.br. Então, repito, ead.qi.edu.br, tá? Não acessem pelo portal do aluno. O acesso é neste endereço que eu estou informando, ead.qi.edu.br. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns vão lá entrar no portal do aluno e clicam no Moodle lá, o Moodle que está em atualização, é o Moodle que vai ser o novo Moodle depois. Mas ele não tem as disciplinas lá. É o novo Moodle, né? Ele ainda não está em funcionamento. Então, por isso, repito, vocês vão encontrar a disciplina, vão encontrar as avaliativas neste endereço, ead.qi.edu.br. Da mesma forma que já era antes. Nas outras disciplinas todas, quem já teve comigo, eu sempre dei esse endereço para vocês entrarem nas disciplinas e fazerem as avaliativas. Sempre foi nesse aqui, tá? Só que alguns acabam esquecendo, vão lá pelo portal do aluno e entram naquele Moodle que está em construção lá, tá? Aquele lá será o novo Moodle, ainda não está atualizado, ainda não está em funcionamento, tá? O endereço do Moodle que a gente está utilizando o ano todo é esse aqui, ead.qi.edu.br. Vocês vão acessar ele com o RA e a senha de vocês, vão clicar na disciplina de administração financeira e vão ter acesso aí aos conteúdos da disciplina, tá? Então, vamos fazer isso, né? Vamos acessar lá, ead.qi.edu.br, vai abrir essa tela inicial, né, de RA e senha, para vocês acessarem. Então, eu vou compartilhar aí com vocês a tela do navegador da internet e vamos fazer esse acesso, né, do zero. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do navegador. Já deve estar carregando aí para vocês. Muito bem. Está aqui a nossa tela do navegador, então eu vou entrar com o endereço da QI, ead.qi.edu.br. É o endereço do Moodle, tá? Então ele automaticamente já carrega na página do Moodle e qual a necessidade? RA e senha, tá? Vocês já estão no segundo ciclo, já faz algum tempo, né? Então vocês já conhecem o RA, já sabem o RA e senha de vocês. Espero, né? Mas, de qualquer forma, né? Se alguém não lembrar do RA, a gente tem ali na lista de alunos, né? Da chamada. Caso vocês necessitem, eu consigo verificar. Mas vocês já devem ter isso já faz um bom tempo, né? Em relação à senha, permanece a mesma, né? A mesma senha que vocês vinham usando antes, nada mudou em relação a isso. Exceção são os alunos novos, né? Mas, como a gente está no segundo ciclo, não deve ter aluno novo na escola, né? Os alunos novos entram sempre como senha ali, entra com a sua data de aniversário, né? É a senha inicial, geralmente, tá? Eu vou entrar aqui, gente, com um RA de aluno e vou entrar com uma senha. Digitando o RA e a senha de vocês,
O Moodle, então, vai carregar e já vai abrir no login de vocês, tá? No Moodle do perfil de vocês. Quem já acessou aí antes do início, né, da nossa aula, durante a semana, o Moodle, já deve ter procurado a disciplina de planejamento estratégico, a administração financeira, e já deve ter acessado, né, visto lá que tem já a apostila, né, tem as avaliativas, tudo lá. Quem não acessou ainda, abriu essa página, vai rolar o scroll do mouse ou o touch do celular, né, e vai procurar a disciplina de administração financeira, tá? Vai ter aí uma lista de disciplinas que vocês já cursaram, né? Vai aparecer as disciplinas do primeiro ciclo, as disciplinas do segundo ciclo que vocês já cursaram. Você tem que procurar, então, pela administração financeira 9/2021. Acessando a disciplina financeira 9/2021, atenção, pode ser que apareça para alguns aí, administração financeira, uma outra caixinha, né, aqui no meio, 2020. Não acessem essa. Essa é quem estava matriculado em 2020, trancou por causa da pandemia e voltou esse ano, né? Então não acessem 2020, já vai ter fechado as datas todas lá, né? Porque as avaliativas aconteceram em 2020. Quem está matriculado agora, né, é setembro de 2021. Então, administração financeira 9/2021. Entra nela e vai carregar os materiais, então, da disciplina de administração financeira, tá? Tem ali o guia do aluno, né, que basicamente, né, demonstra ali aquelas datas importantes que a gente viu no nosso calendário. O de vocês é o guia do aluno sábado integral. Né? Temos 2 guias do aluno, né, porque tem um guia do aluno que é das turmas da semana, né, terça e quinta, e de vocês sábado integral, tá? Tá ali a apostila da disciplina, eu vou colocar lá no Moodle depois para vocês também. Tem o material de consulta de fórmulas, né? Nessa disciplina a gente tem bastante cálculo, né? E tem aí um material suplementar aí, complementar só com as fórmulas. Esse material eu vou pôr lá no Class para vocês também. Nós temos aqui o arquivo do trabalho. Esse arquivo não tem como editar aqui e não tem como entregar aqui no Moodle. Por isso, ele é feito e entregue no Classroom, como eu já comentei no calendário, e depois a gente vai abrir o Class para mostrar como vocês fazem o envio dele lá no Class, tá? E aí, na semana 1, então, nós vamos ter a avaliativa 1. Como a gente viu, são 4 semanas, 4 sábados, correspondem a cada um deles uma avaliativa que vocês vão ter que fazer. Então, na semana 1, nós vamos ter o conteúdo da aula 1 e 2, tá? Daqui a pouco, depois do contato pedagógico, e vocês vão ter uma avaliativa 1 para fazer. Cuidado, não confundam a atividade de apoio com a atividade avaliativa. O que vale nota? Aquilo que é avaliativo. Por isso que chama avaliativo. Apoio vale nota? Não chama avaliativo, chama apoio. Então, tem alguns que confundem, né? Ah, eu fiz lá, mas fiquei sem nota. Né? Aí fiz a de apoio. Apoio não vale nota, apoio é para estudo. Né? É apoio, suporte ao estudo. Tá? A avaliativa é o que vale nota, por isso é que chama avaliativa. Certo? A forma de fazer, pessoal, as avaliativas, para quem não lembra. Primeiro, abre o arquivo em PDF. Temos o arquivo em PDF e temos o questionário online que vocês enviam as respostas. Este aqui só tem uma tentativa, o questionário online só uma vez. No arquivo em PDF não, né? No arquivo em PDF vocês abrem ele e aí vocês vão pesquisar lá aquelas 10 questões que estão no arquivo em PDF, vão marcar as respostas de vocês, vão montar o gabarito da avaliativa. Aí sim, depois vão abrir o questionário online para então fazer o envio das respostas que vocês já estudaram lá no arquivo em PDF. Lembrando que cada avaliativa tem um prazo, a gente viu esses prazos no calendário agora há pouco. Tá? Aquele prazo que está lá no calendário é o mesmo prazo que está aqui, ó. Vejam, dia 14 de setembro de 2021 abre, dia 30 de setembro de 2021 fecha. A gente viu essas datas lá no calendário. Bom, quantas tentativas tem para fazer? Apenas uma. Então, se abrir aqui o formulário, vocês vão ter só essa tentativa para fazer. Por isso que tem um arquivo em PDF lá antes para vocês estudarem, né?
depois abrir aqui só para fazer o envio, tá? Como essa avaliativa já está disponível desde o início da semana e já teve turmas que já tiveram aula 1 e 2, alguns já tentaram fazer, né? Então temos aqui 37 alunos, né? Já tentaram fazer essa avaliativa 1, já tiveram aula 1 e 2 durante a semana. Vocês vão ter hoje, né? Aula 1 e 2, manhã e tarde, e vão fazer a sua tentativa depois. Então, depois de abrir o arquivo PDF, estudar, montar seu gabarito, aí sim, vocês vão clicar em realizar tentativa. No meu aqui, como eu estou no perfil do professor, né, eu já tinha aberto essa avaliativa para conversar com outras turmas, no meu aparece continuar a última prévia, né, mas vocês não têm continuar, né, vocês é só a primeira tentativa, tá? Vocês vão clicar aqui, realizar tentativa, e vai abrir então ali as 10 questões, tá, da avaliativa 1. Vocês já tinham aberto o arquivo em PDF, estudado, montado o gabarito, aí fica simples, né? Entra, marca as alternativas de cada questão, né? Questão 1, 2, 3, 4, 5, até a 10ª questão. Marcou todas as respostas, tem certeza que marcou todas as respostas, clique em finalizar tentativa e automaticamente já o Moodle, né, vai demonstrar para vocês. Acertou 100%, valia 1, ficou com 1, né? Acertou 80%, valia 1, ficou com 0,8. Né? Assim sucessivamente. Tá? Muito bem. Lembrem, gente, tem que fazer dentro do prazo. Tá? Se for tentar abrir depois do dia 30, já não vai estar mais habilitado, não vai conseguir fazer. Tá? E o prazo é longo, né? Tem bastante tempo para fazer. Então, né, tem aí final de semana pela frente, né? Dá tempo tranquilo de fazer. Na semana 2, no próximo sábado, nós vamos ter o conteúdo da aula 3 e 4 e tem a avaliativa 2 para vocês fazerem. De novo, repito, não confundam apoio com avaliativa. Apoio é para estudo, não vale nota. Avaliativa chama avaliativa porque vale nota. Tá? Então, são um ponto. Abre primeiro o arquivo em PDF, monta seu gabarito. Depois, abre o questionário online para fazer o envio das suas respostas. Como a gente viu no calendário, abre dia 21, fecha dia 7, as datas estão ali. Uma tentativa permitida, clica em visualizar o questionário, registra suas respostas e clica em enviar. Depois, na semana 3, lá no terceiro sábado, a gente vai ter o conteúdo da aula 5 e 6, e correspondente, né, este conteúdo, essa semana 3, vocês têm a avaliativa 3. Mesma coisa, abre o arquivo PDF, depois abre o questionário online para enviar as suas respostas. Dentro do prazo, conforme a gente viu no calendário. Não deixem passar, que depois não vão conseguir mais fazer envio das respostas. Semana 4, nós temos o conteúdo da aula 7 e 8, e vocês vão ter então a avaliativa 4 para fazer. Abre primeiro o PDF, monta seu gabarito, depois abre o questionário online para fazer o envio das respostas. Tá? Aí foram, então, 4 pontos na N1, né? Aí tem mais 6 pontos do trabalho disciplinar. Esse é lá no Class, eu vou mostrar depois lá no Class como é que vocês vão fazer o trabalho, que vale 6 para fechar os 10 da N1. Tá? Depois, no último sábado, né, como a gente viu, depois da revisão de manhã, à tarde tem a prova. Então, é aqui, abaixo da semana 4, que vai aparecer a prova final, né? Atividade avaliativa final. Essa que vale 10 pontos na N2. Tá? Então, vão aparecer para vocês ali, né, 3 alternativas, né, de prova. Uma é da terça e quinta manhã, uma da terça e quinta noite, e a de vocês sábado. Tá? Vocês não vão, claro, entrar, né, de terça e quinta, nem vão conseguir porque pede código, né? Então, vocês não terão o código da terça e quinta. O código que vai ser fornecido para vocês é a da prova de sábado, né? E ela abre apenas às 9 horas. Então não adianta tentar entrar 8h55, 8h30, 8h40. Ela abre somente às 9 horas. Do sábado, do dia da prova. Desculpem, 9 horas não, 13 horas, né? Que é a hora da tarde ali que inicia o turno. Então, às 13 horas que ela abre. Tá? Então não adianta tentar fazer a prova de manhã, né? Ou entrar antes, né? No horário do almoço, meio-dia, meio-dia e meia. Um pouquinho antes das 13 horas, é postado para vocês no Classroom as instruções e o código
que vocês precisam para acessar. Porque aí, às 13 horas, vocês já leram as instruções no Class, copiaram o código, aí vieram aqui, e às 13 horas vão clicar na prova, ela vai pedir o código, vocês vão inserir esse código, e vão ter acesso ali a 10 questões mais 5 extras. Que a partir de agora, né, a partir dessa disciplina, as provas não tem mais só 10 questões, né? As provas passaram a ter 15 questões, tá? São aquelas 10 que vocês já estavam acostumados, mais 5 questões extras, tá? Valendo 10 da mesma forma, né? Como vai ter mais 5 questões, o tempo de prova também vai ser ampliado, aí o pessoal do núcleo EAD vai fazer esse cálculo e depois vai informar o tempo de prova para nós, tá? Muito bem, aí já temos a N1 e a N2, né? As 4 avaliativas aqui no Moodle, o trabalho que a gente vai ver no Class depois, e a prova final agora aqui que a gente viu, né? Valendo 10 pontos na N2. Se por acaso N1 mais N2 dividido por 2 não der a média 6, vocês terão que fazer a avaliação de substituição. Tá? Conforme a gente viu no nosso calendário ali do contrato pedagógico, ocorre no dia 30 de outubro, às 9 da manhã, já vai estar disponível a substituição. Nessa aqui não tem código de acesso, né? Ficou abaixo da média, dia 30 acessa aqui às 9 horas, vai estar disponível a prova para quem ficou abaixo da média. Tá? Quem ficou acima não faz a prova de substituição. Né? Então está aqui todo o processo avaliativo, né? Uma boa parte dele, né? 90% do processo avaliativo é todo no Moodle. Então o Moodle a gente usa para quê? Para fazer o processo avaliativo. Lá no Classroom, aí no Classroom é a nossa sala de aula virtual, né? No Classroom vai ter a gravação das aulas ao vivo, vai ter os slides, vai ter exercícios, vai ter apostila, vai ter material de consulta de fórmulas, entre outros materiais de aula lá no Classroom. Então o Classroom é material de aula e o Moodle é o processo avaliativo. A única coisa avaliativa que tem lá no Moodle é o trabalho disciplinar, como a gente comentou. Tá? Tranquilo, gente, em relação aqui ao Moodle? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, o professor não mudou nada, né? Tranquilo, legal. Muito bem. Ana Paula, não sei se a Ana Paula estava tentando acessar lá pelo portal do aluno, ela colocou uma mensagem ali que não estava aparecendo, mas Sim. tentou pelo EAD. Pelo antigo. Mas agora eu consegui. Eu fiz aqui no celular e consegui. Aham. Legal, Ana Paula. Valeu. Aham. Aí já ficamos mais tranquilos, né? Sim. Muito bem. Então a gente está tranquilo aqui em relação ao Moodle para vocês. A gente vai voltar ali para o nosso contrato pedagógico agora. Então, pessoal, acabamos de abrir o Moodle, né? E vimos aí, semana a semana, lá dentro do Moodle, onde é que estão essas avaliativas da N1, né? Valendo um ponto cada uma delas. Vocês viram que tem prazo, tem que abrir o arquivo PDF primeiro para fazer, para depois enviar o questionário de cada uma, né? Não percam os prazos, são 4 pontos importantes. Vimos também a prova, onde vai aparecer, vimos também a substituição, onde vai aparecer. Conversamos sobre o detalhe aí do código, né, da prova na parte da tarde. Bom, então na N1 ainda falta ver uma coisa, né? Na N1 são 4 pontos das avaliativas. Falta falar aí sobre o trabalho disciplinar, né? Que vocês abrem, editam e entregam no Classroom. Tá? Então, vamos fazer exatamente isso agora. Eu vou compartilhar a tela do Class com vocês e a gente vai postar agora o trabalho, porque ainda não está postado, né? O trabalho ainda não aparece para vocês no Classroom. Claro que o Classroom, gente, vocês já devem ter acessado, né? O convite dessa turma, né, a administração financeira, aos sábados, já foi enviado para vocês desde o final de semana anterior, né? E já reenviei algumas vezes também
durante a semana para aqueles que ainda não tinham acessado. Então, vocês já devem ter acessado o Classroom. Se alguém ainda não fez, tá? Não achei, não recebi o e-mail. O e-mail oficial, onde vocês encontram o link da turma de vocês no Class, é lá pelo portal do aluno. Aí sim, acessa o portal do aluno, acessa o ícone Salas Virtuais. Dentro de Salas Virtuais, vai selecionar a disciplina de Administração Financeira e vai estar ali o link da sua turma no Class. Essa turma que eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Tá? Então, são essas duas formas que, em geral, vocês têm acesso à turma no Classroom de vocês. Tá? Vocês recebem o convite por e-mail porque vocês estão matriculados nessa turma. E aí a escola, quando monta a turma, né, os alunos matriculados, tem lá, né, no cadastro do aluno o seu e-mail. Né? Então, vai por e-mail que vocês têm no cadastro da escola o convite do Class. Tá? Por isso que vocês recebem por e-mail também. Mas o e-mail oficial é portal do aluno, salas virtuais, escolhe a disciplina e sempre vai estar lá o link, né, do Class da turma que vocês estão cursando no momento. Tá? Muito bem. Então, aqui é a barra mural, né? Está selecionada lá em cima, quem acessa pelo celular, né? Essa barra menu, ela aparece na parte de baixo da tela. Né? Só o que muda para quem acessa pelo celular. De manhã mais cedo, um pouquinho antes das 9, já postei ali para vocês meu bom dia, o link da aula ao vivo. Né? E as atividades, onde é que estão? Né? Temos ali uma barra chamada atividades. Vou clicar nela e já vai carregar, então, os elementos que ficam organizados por tópicos. Tá? Algumas coisas já estão disponíveis para vocês, outras vão sendo disponibilizadas ao longo das aulas. Então, eu já tinha postado para vocês, né, a respeito ali da primeira semana acadêmica dos cursos técnicos, que vai acontecer semana que vem, né? Ciclos de palestras e conteúdos importantes aí para vocês, tá? Já tinha postado também um vídeo explicativo sobre a biblioteca virtual. É importante que vocês assistam, é só 5 minutinhos, e a gente fala ali sobre a forma de acesso da biblioteca virtual, né? Como vocês podem pesquisar livros lá. É muito importante a biblioteca virtual. Enquanto vocês são alunos aí da QI, vocês têm o RA e senha, né? Vocês podem acessar a qualquer momento, ler os livros que estão lá disponíveis, né? Fazer as pesquisas de vocês, enfim, aprofundar os conhecimentos nas áreas que vocês desejarem. Tem livros lá de contabilidade, livros de administração, livros de RH, né? As mais diversas áreas do eixo de gestão e negócios que vocês queiram se aprofundar, disponíveis na biblioteca virtual. Nosso calendário, né, esse que a gente está usando aí no contrato pedagógico, já está postado para vocês aqui, né, desde o dia 12, né, já tinha postado para vocês irem olhando, né, já irem se habituando. O contrato pedagógico que a gente está fazendo, depois os slides e o vídeo, né, vão estar disponíveis aqui num tópico específico. Durante as aulas, depois a gente vai ter exercícios, né, que vão aparecer aqui também para vocês. E é aqui, né, na barra atividades, que vocês vão procurar o tópico trabalho disciplinar, entrega até o dia 12, tá? Ele ainda não aparece, mas vou postar ele agora para vocês, e já vai começar a aparecer para vocês aí no Class de vocês, tá? O Classroom, é claro, gente, vocês podem acessar, né, pela internet direto, mas o Classroom ele também tem aplicativo, né? Na loja de aplicativos do celular de vocês, seja Apple Store ou seja Play Store, vocês fazendo o download aí do Classroom, fica bem fácil, né? Forma de acesso, enfim, bem facilitado, tá? A Miriane mandou uma mensagem. Legal, Miriane. A Miriane disse que já conhece a biblioteca virtual, já utilizou, né, em gestão da qualidade, utilizou em plano de negócios também. Legal, Miriane. É bem bacana, né? É muito bom ali. Aquilo que a gente quer pesquisar, o assunto que a gente quer, tem ali um livro e a gente pode fazer uso ali. É muito bom. E às vezes, né, a gente precisa tirar uma dúvida, ampliar um conhecimento, até profissionalmente, né? Quero ver algum assunto específico, né, para tirar uma dúvida lá com relação à minha profissão. Está ali, né, na biblioteca virtual, os livros de acesso.
a fonte do conhecimento, né, de uma forma certeira, né? Porque pela internet, pesquisando pela internet, a gente encontra de tudo um pouco, né? Coisas boas e ruins, coisas certas e erradas, né? Na biblioteca virtual a gente tem a fonte direta, né? Fonte primária, o autor, né? O pesquisador a respeito daquele tema, né? Então, é muito válido e muito importante acessarem, tá? Boa dica aí, Miriam. Então, gente, trabalho disciplinar. Tá? Uma coisa importante para quem faz pelo celular, tá? Para quem faz pelo celular, para conseguir fazer, né? Abrir o trabalho, fazer edição do trabalho, que está aqui no Classroom, no formato Google Documentos, vai, claro, né? Acessar o Classroom, né? Tem o seu Classroom instalado, tem que instalar também o Google Documentos no celular para conseguir fazer edição. Porque no celular aparece lá embaixo, né, o símbolo de uma canetinha, de um lápis, né, que é editar o documento, aí clicando nele vai conseguir digitar o texto ali dentro do documento. Tá? Quem faz pelo computador é direto, né? Então, trabalho disciplinar postado, clica ali no símbolo do documento, vai aparecer um documento no formato Google Documentos. Então, eu não preciso ter o Word instalado, né? Nem LibreOffice, né? Nem um outro editor de texto. Ele já vai abrir no formato Google Documentos, na nuvem do Google, ou seja, já está aqui dentro do perfil do Classroom de vocês, cada um tem o seu perfil, né? Vocês acessando o Classroom, vocês vão ter o trabalho de vocês, cada um tem o seu trabalho. Então, o que o Vinícius tinha perguntado antes, acho que foi o Vinícius, né? Se dá para fazer em dupla, enfim, dá, né? Vocês podem fazer em dupla, trio, grupo, mas a entrega é individual, tá? Na disciplina de administração financeira, então cada um vai fazer a sua entrega, vai abrir o seu arquivo, editar suas respostas, né? Fazer o seu envio, tá? Inclusive, né, a gente já definiu o líder da turma e ele criou o grupo no Whats para que vocês acessem e possam lá formar, né, os trios de vocês, quem quiser fazer em trio, quem quiser fazer em dupla com algum colega, né, já foi postado ali no chat, tá? Eu vou postar também aqui no Class já, porque aí, se alguém que não está na aula ao vivo, né, quiser ter acesso, vai estar ali já postado aqui no Class. Então já está postado, né, também no Classroom ali, para posterior acesso. Então, a gente, voltando à questão do trabalho disciplinar, pode fazer dupla, pode fazer trio, pode fazer grupo, conforme se organizarem aí, né, dentro do grupo do WhatsApp de vocês. Mas para entregar individualmente, aí o aluno vai fazer o quê? Vai clicar no seu arquivo, esse arquivo é no formato Google Documentos, cada aluno tem o seu próprio, né? Então, quando clicou no arquivo, eu cliquei no meu, né? Digamos ali, a Ana Paula, né? A Ana Paula entrou no Classroom dela, clicou no arquivo, o arquivo que abriu é o arquivo da Ana Paula, só ela tem acesso. Tá? Então, carregado o arquivo, vocês vão notar, né, que é num formato de documento, né, entre aspas aí, né, o Word do Google, né, e tudo que for feito neste arquivo, tá, é registrado, né. Então, vocês podem notar que lá em cima, do lado do nome lá, trabalho disciplinar 6 pontos em um ADM financeiro, tem uma nuvenzinha ali com um V dentro, né, é o status do documento, tá. Vocês vão notar que qualquer coisa que eu editar nesse documento, ele vai aparecer aqui salvando e depois informações salvas no Drive. Significa que o documento foi alterado, que a alteração foi salva. E depois de salvo, né, eu posso fechar esse documento, abrir de novo, e aquilo que eu digitei ali permanece. Então eu continuo o meu trabalho de onde eu parei. Né? Então abri o documento, vou digitar aqui o nome do aluno e vejam o que acontece na nuvenzinha lá em cima. Estou digitando o nome do aluno, salvando, alterações salvas no Drive. Então, isso que eu digitei aqui como nome do aluno, se eu fechar esse arquivo, abrir ele de novo, essa informação continua ali, está salva. Se eu deletar alguma informação do documento, mesma coisa, tá? Deletei, salvando, alterações salvas no Drive. Ou seja, fecho o documento, abro de novo, já não vai estar mais ali aquela informação que eu deletei.
Então, tudo que eu fizer neste documento, tudo que eu digitar, tudo que eu deletar, vai sendo salvo ao longo do desenvolvimento. Tá? Então, assim que vocês fazem o registro das informações, e ele vai salvando, né, as respostas que vocês forem digitando. Tá? Claro, né? Abrir o documento, vai colocar o nome do aluno, o nome do professor, a data de entrega. O objetivo aqui é mostrar como editar, né, o documento e como fazer o envio depois. Porque o conteúdo em si, né, como fazer os cálculos, a gente vai ver durante as aulas. Né? Então, o objetivo aqui não é demonstrar como vocês vão desenvolver o trabalho. Nós nem trabalhamos o conteúdo ainda. Né? É mostrar como vocês vão abrir, editar e fazer o envio. Tá? Então, aqui na descrição, claro, né, fala aí dos elementos básicos que vocês vão ter que desenvolver neste trabalho. Basicamente, a avaliação de balanço e DRE para os cálculos que vão ser solicitados. O formato do trabalho, tá? Vocês podem executar, ou seja, né, realizar a atividade ou individual, ou em dupla, ou em grupo, mas o envio é individual. Então, fiz com um colega, mas cada um vai abrir o seu arquivo e fazer o seu envio. Tá? Critério de avaliação, vale 6 pontos na N1. O prazo de entrega, já combinamos, até o dia 12. Tá? Quais são as etapas do trabalho? São 5 etapas. Tá? Estão aqui nas diretrizes das etapas. Tá? Nessas 5 etapas, cada uma delas vai pedir para vocês calcularem, né, algum indicador financeiro específico a partir do balanço e DRE que foi disponibilizado aqui nesse trabalho. Tá? Então, na etapa 1, calcular o LI. Na etapa 2, calcular solvência geral, grau de endividamento, grau de garantia de capital de terceiros. Como vocês viram, né, esses termos aí e esses indicadores são assunto da nossa aula, né, de administração financeira, que a gente vai desenvolver ao longo das aulas. Então, vamos desenvolvendo os conteúdos e vocês podem ir fazendo, né, os cálculos conforme a gente vai desenvolvendo os conteúdos, até terminar, né, o 5º tópico. Quando tiver o 5º tópico terminado, aí já dá para fazer um envio. Tá? Para fazer esses cálculos, vocês vão ter como fonte de informação este balanço patrimonial, que está aqui, já no arquivo, e este DRE, que está aqui já no arquivo para vocês. Então, de onde vocês tiram as informações para calcular ali, né, essas fórmulas? Vamos aprender as fórmulas depois. Desse balanço, desse DRE. Daqui que eu vou tirar as informações, vou inserir nas fórmulas e fazer os cálculos. Onde está o espaço onde eu preciso demonstrar os cálculos? Abaixo das tabelas, né, DRE e balanço. E aqui, no número 1, que eu vou fazer o desenvolvimento do cálculo. Qual cálculo? Aquele que foi pedido lá, né? Número 1, o que era? O LI. Então é aqui, né? No número 1, elaborar o cálculo, indicador financeiro que eu vou fazer. Então, fórmula do LI, o desenvolvimento do cálculo do LI e a resposta do LI. Pronto. Fiz. Vou para o próximo. Bom, agora eu fiz o 1 e o 2. Ainda não tive as aulas que vão falar dos próximos cálculos. Tá, então parei aqui. Salvou já. Fecho. Aí tive a próxima aula. Já aprendi a fazer o próximo indicador. Aí posso abrir de novo. Vou lá. Faço o próximo fórmula. Desenvolvimento do cálculo. Resposta. E assim até fazer o último e 5º cálculo. Tá? Depois disso, as informações registradas, aí sim eu fecho o arquivo para fazer o envio. Tá? Então, no formato do Google Documentos, é plenamente editável. É aqui que vocês desenvolvem os cálculos, registram as respostas de vocês e fazem depois um envio. Tá? Lembrando que quem faz pelo computador, né, vai ficar exatamente do mesmo jeitinho que eu mostrei aqui. Quem faz pelo celular, aí tem que baixar lá, né, o Google Documentos. Além de ter o Google Classroom, né, instalado no celular, claro, tem que baixar o Google Documentos para poder editar, né, as respostas. Sem o Google Documentos, aí não fica editável. Tá? Tem que ter o Google Documentos instalado no celular para poder fazer a edição. Tá? Feita a edição, feita o registro das 5 respostas, aí o aluno vai lá, fecha o arquivo, e aqui no trabalho disciplinar vai clicar em ver atividade. Ao clicar em ver atividade,
vai abrir um botãozinho ali. No meu perfil, o perfil do professor não aparece, né? Mas no perfil de vocês do aluno, quando clica em ver atividade, vai abrir a janela e vai aparecer ali um botão entregar. Clica no botão entregar e esse arquivo registrado com as 5 respostas vai ser enviado para mim. Aí eu vou receber lá um arquivo dentro do Classroom com o nome de vocês, né? Exemplo da Ana Paula. Ana Paula entregou o trabalho disciplinar. Eu vou clicar aqui dentro do Classroom no arquivo da Ana Paula, vou olhar as respostas dela, se as respostas estiverem todas certas, eu vou lá e coloco nota 6 e clico em devolver. Aí a Ana Paula vai receber uma mensagem, trabalho devolvido com nota. E aí como é que ela vê a nota? Ela clica em ver atividade de novo e vai abrir essa janela, né? Com o título do trabalho, embaixo vai aparecer 6/6. Se tirou 6 de 6. Se acertou 5 de 6, vai aparecer 5/6. Tá? Ali que vocês veem a nota. Então, é por aqui que vocês fazem a edição do trabalho e a entrega dele. Clica em ver atividade, clica no botão entregar. E aqui que vocês veem também o resultado da nota do trabalho, né? Clicando também em ver atividade, depois de receber, né, a mensagem de trabalho devolvido, para ver que nota que ficaram. Tá? Tudo certo, gente, em relação ao trabalho? Ficou entendido aí esse processo de abrir, editar, fazer um envio? Sim. Ana Paula, ok. Renata também, legal. A Miriane também enviou um sim no chat. Legal. O Juan também, tranquilo. Muito bem, gente. Então, sim, em relação aqui ao trabalho disciplinar, né? Tá tudo certo. Eu já vou postar aqui para vocês, gente, a apostila aquela que está lá no Moodle, tá? Já vai ficar disponível aqui no Class também. O pessoal prefere, né? Às vezes, principalmente quem está acessando pelo celular, né? Não tem que ficar com várias plataformas abertas. Então, eu já deixo aqui também a apostila e já deixo o material de consulta de fórmulas, né? Para vocês também postado no Class, tá? Esse material de consulta de fórmulas vai ser muito útil, tá? Todas as fórmulas estão ali. Fica bem fácil vocês consultarem as fórmulas, né? Para poder fazer os cálculos aí que forem necessários, tá? Durante as aulas que vão se seguir. Então vamos voltar lá para o nosso contrato pedagógico. Muito bem, gente. Então agora a gente já viu em detalhes todos os itens que aparecem no calendário, né? Todo o processo avaliativo, né? As 4 avaliativas no Moodle, a gente abriu e mostrou lá o passo a passo. O nosso trabalho disciplinar, a gente abriu o Classroom, mostrou o passo a passo, como é que vocês vão fazer, a edição e a entrega. Lá no Moodle a gente também já mostrou onde vai aparecer a prova, como é que vocês vão fazer, e a substituição igualmente, né? Então, aqui do calendário, já repassamos todas as informações de forma mais detalhada. Claro, né? Essa parte do contrato pedagógico está sendo gravado. Esses slides vão ser disponibilizados para vocês junto com o vídeo gravado depois ali no Classroom, lá na barra atividades, vai ter um tópico lá, contrato pedagógico. Esses 2 elementos vão estar para vocês lá, tá? Então, gente, reforçando, tá? Entrar no Moodle pelo endereço ead.qi.edu.br. Não entrem lá pelo portal do aluno, que aquele Moodle que tem lá é um Moodle que está em construção, vai ser o novo Moodle, né? Então, ele não tem lá as disciplinas de vocês, por isso nós estamos entrando o ano inteiro, já está assim, né? Nesse link aí, ead.qi.edu.br, tá? O que a gente vai estudar nessa disciplina? Então, distribuído lá nos 8 capítulos, né, da disciplina, a gente vai ver a introdução da administração financeira, né, a gente vai ver isso hoje, né, na aula 1, na parte da manhã. Análise financeira, a administração de custos, fluxo de caixa, capital de giro, decisão de investimento e financiamento. Nessa aula inicial, tá? Hoje, a aula da manhã, aula 1 e aula 2 na parte da tarde, a gente tem toda a base teórica, tá?
os conceitos, os fundamentos, aquilo que é preciso entender, tá? Para que a gente possa evoluir para, a partir do próximo sábado, começar com os cálculos. Então, não adianta a gente começar a fazer análise, né, financeira, uso de fórmulas e cálculos, se vocês não entenderem, né, ou não terem a base ainda dos conceitos. Quando a gente falar liquidez, tem que saber o que é liquidez, tem que saber de onde vem isso lá no balanço, de onde vem isso no DRE, por exemplo, né? Então, também vai ser importante, né, que vocês revejam lá aquela disciplina lá do primeiro ciclo, né, contabilidade gerencial. Vai ser importante que vocês deem uma olhadinha, pelo menos, né, lá em balanço e DRE. Tá? Não precisa revisar livro caixa, livro razão, razonete. Né? Mas balanço e DRE, vai ser importante que vocês deem uma olhadinha, né, revejam, para ver, né, a estrutura. Quando a gente falar de uma determinada conta, vocês saberem, isso é lá no balanço, essa conta é no DRE. Tá? Mas aí tem que revisar, tem que reler lá, né, e ver essas estruturas de balanço e DRE. Tá? Bom, como é que a gente vai estudar na nossa disciplina? Primeira parte da aula, a construção teórica. Na segunda parte da aula, a gente vai ter exercícios. Tá? No meio, né, entre uma parte e outra, a gente tem um intervalo e chamada. A chamada é sempre ao vivo, né, a gente abre a chamada, chama o nome de vocês, vocês respondem, habilitando o microfone para dar presença. A segunda parte da aula, que são os nossos exercícios, não significa que é uma repetição da primeira parte, né? A aula continua evoluindo, só que de um outro jeito, né? Com exercícios. Então, se na primeira parte da aula, né, o professor é mais ativo aí falando, né, sobre os conteúdos, trazendo os conceitos, como se realiza o cálculo, por exemplo, como se faz a análise, na segunda parte da aula, vocês, alunos, né, vão ser mais ativos fazendo os exercícios, vão ter que pesquisar na apostila, colocar em prática aquilo que a gente viu na primeira parte da aula, e eventualmente, inclusive, né, evoluir ali o conteúdo naquele exercício específico, um ou outro que vai ter, que não foi falado na primeira parte da aula, mas eu vou ter que pesquisar na apostila, né, faz parte do exercício de pesquisa, buscar esses outros conteúdos também, tá? Então, a aula continua numa outra característica na segunda parte, né, com os nossos exercícios. O processo avaliativo, tá? Ele também faz parte do processo de estudo. Na verdade, o processo avaliativo, né, o objetivo dele é um estímulo, uma provocação ao estudo. O objetivo do processo avaliativo não é a nota, né? A nota é o resultado. É importante, é claro, né? É um resultado que a gente precisa, mas o objetivo do processo avaliativo é provocar um momento de estudo. E, de fato, para fazer as avaliativas, a gente tem que, para tirar uma boa nota, né, ter conhecimento daquilo que está falando, que está respondendo. Então, vai ter que fazer uma pesquisa, né, na apostila, nos slides de aula, rever os slides de aula para fazer as avaliativas e ter uma boa nota. O trabalho é a mesma coisa, a prova é a mesma coisa, então é sempre um incentivo ao estudo. Tá? Quando eu abri o Moodle ali, gente, entre os arquivos que tinham lá, né, tinha um que era o plano de ensino. E é lá no plano de ensino que tem essa tabelinha bonitinha, né, que aparece de uma forma bem distribuída, aquilo que a gente falou ali no calendário. N1, avaliativas mais trabalho, 10 pontos. N2, a prova, conteúdo da aula 1 a 8, 10 pontos. A média, né, soma as duas, divide por 2. Tem que tirar no mínimo 6, né, para aprovação por nota. Mas não basta só a nota, né, tem que ter 75% de frequência mínima. Ou seja, eu tenho que assistir, fazer os exercícios, responder a presença na aula em 75% das aulas. Tá? São 5, né? 5 sábados. Correto? Os 4 primeiros, a gente tem conteúdo, né? Da aula 1 a 8. No último, na parte da manhã, revisão, e na parte da tarde, a prova. Então, dessas 5 aulas, 75% delas, vocês têm que estar presentes. Tá? Claro, lembrando que cada aula tem 2 presenças, né? Então, dessas 5 aulas, tem 10 presenças. Tá? Então, uma presença de antes do intervalo, uma presença de depois do intervalo. Eu faço a chamada uma vez só, que é após o intervalo. E ganha as 2 presenças ali naquele momento, tá? Mas,
a segunda presença depende de fazer os exercícios, né? Eu fiz a chamada, estava presente, coloquei as 2 presenças. Aí foram disponibilizados os exercícios, a gente, no segundo momento da aula, está aqui colocando os exercícios para vocês no Classroom, vocês estão fazendo, a gente está ao vivo aqui, precisou tirar uma dúvida, professor, tentei fazer o exercício 2, não deu, e a gente conversa. Né? Na segunda parte da aula, se não fizer os exercícios, né, abandonar a aula, aí depois perde essa segunda presença, né, fiquem atentos. E uma outra dúvida que às vezes o pessoal pergunta, né, professor, faltei um dia só e aparece 2 faltas para mim lá no portal do aluno. Por que isso acontece? Né? Porque faltou a aula toda, né, é uma presença de antes e uma de depois do intervalo. Então faltou um dia, faltou 2, né? Então no caso de vocês, faltou de manhã, 2 faltas. Faltou de tarde, mais 2 faltas. Então faltou o sábado inteiro, 4 faltas que vai aparecer. Tá? Porque é 2 por cada aula, né? A gente tem uma aula de manhã e uma aula de tarde, tá? Tem que ser 75% de frequência mínima. O professor, já falando da presença aí, de tarde eu não vou conseguir participar da aula, tá? Eu vou ter que assistir depois, porque eu vou ter que ir para Novo Hamburgo agora. Tá, não Aí deixa agora, de assistir, enquanto eu tô me arrumando, eu tô prestando atenção na aula, mas na parte da tarde eu já não vou conseguir. Certo. Não deixa de assistir, tá? Vai ficar gravado lá no Classroom. É um conteúdo importante, porque é uma base ali para a gente depois começar os cálculos no sábado que vem, tá? E vai ter exercícios também, aí não deixa de fazer os exercícios igualmente, tá, Alice? Aí depois eu vou assistir a aula e Tá. quando eu chegar, eu já faço os exercícios também. Certo, perfeito. Obrigado por avisar. E claro, gente, nós temos aí, se tudo der certo, né? Nós temos aí a possibilidade de não precisar fazer a substituição, né? Que é muito bom, né? Então, se tudo der certo, fiquei com uma nota boa na N1, na N2, passei por média, frequência, ok. Aí não precisa fazer substituição. Mas, se alguém precisar, né? Se ficar abaixo da média, N1 mais N2 dividido por 2 ficou abaixo de 6, aí tem a substituição no dia 30, tá? Às 9 horas para fazer. Espero que ninguém precise. Tá? É bem tranquilo, né? Como vocês viram aí. Para fazer as avaliativas, lá eu tenho um arquivo em PDF. Abro primeiro, pesquiso, chance de tirar a nota máxima nas avaliativas, né? Eu já tenho um arquivo em PDF com as perguntas antes, eu vou estudar, montar o gabarito, depois vou abrir o questionário e fazer o envio. Então, grande chance de tirar a nota máxima em cada avaliativa. Trabalho disciplinar, mesma coisa, tem um prazo bem longo, né? Tem 5 cálculos ali, né? De indicadores para fazer. Vamos aprender durante as aulas, tem tempo tranquilo de ir fazendo, né? Tirar a nota máxima. Então tem uma grande chance de ficar com 10 na N1, né? Depois na N2, nós vamos fazer uma prova justamente sobre aquilo tudo que a gente desenvolveu, né? Durante as aulas, exercícios que a gente fez, avaliativas que foram feitas, trabalho que foi feito, e aí vocês vão abrir a prova, não tem surpresa, é exatamente tudo que a gente estudou antes, né? Então tem uma boa chance de ficar com uma nota muito boa na N2, e é claro, né? Abriu a prova, tem ali 1 hora e meia para fazer, vocês têm acesso à apostila de vocês, aos slides de aula, né? Fica muito tranquilo de fazer essa prova na N2 também, tá? Então, claro que minha expectativa é que todos vocês fiquem com 10, tanto na N1 quanto na N2, tá? Bom, gente, retomando aí uns detalhes do Classroom, tá? É no mural do Classroom, que vai ser sempre de manhã, um pouquinho das 9, postado o link da aula ao vivo da aula da manhã. Na aula da tarde é a mesma coisa, tá? Depois do intervalo, meio-dia até a 1, né, que é o nosso intervalo de almoço, a 1 da tarde eu posto ali de novo, né? Boa tarde, link da aula da tarde, tá? E é no mural do Classroom que vai aparecer para vocês os exercícios que são postados, né? Naquela segunda parte da aula, depois do intervalo, vão entrar exercícios para vocês fazerem no Classroom. E ali no mural vocês conseguem acompanhar, né, esses exercícios, tá? No meu perfil não aparece, mas no perfil de vocês, né, quando um exercício é postado, ele aparece lá com a mensagem atribuída. No campo superior direito, né, do exercício vai aparecer ali atribuído. Aqui nessa tela tem exemplo de 4 exercícios aqui postados. Em cada um deles vai aparecer ali a mensagem atribuído. Aí vocês vão abrir o exercício, um formulário, vocês resolvem, clicam em enviar o formulário, e é que nem no trabalho disciplinar, né? Clica em ver atividade, clica no botão entregar, e aí
o exercício vai mudar de atribuído para entregue e devolvido. E aí vocês vão ver, né, no mural de vocês, se os exercícios que vocês fizeram todos foram entregues, né? Assim que vocês tiram ali a prova dos 9, né? Meu exercício foi... Então, abre o mural e vê ali o que está dizendo. Está atribuído e ainda não foi enviado. Está entregue ou então devolvido a mensagem? Ah, então já foi. Tá? Assim que vocês fazem a verificação. Na barra atividades, então, está tudo sempre em tópicos, tá? Se na barra mural as coisas vão sendo postadas, vão ficando em ordem cronológica lá, aqui na barra atividades, tá? Vocês vão ter sempre as coisas organizadas no seu tópico próprio. Então, da aula 1, vai ter os exercícios da aula 1 dentro do tópico próprio. Da aula 2, 3, 4, do mesmo jeito. Vai ter o tópico dos vídeos das aulas, então conforme as aulas vão acontecendo, é nesse tópico que os vídeos vão aparecendo. Os slides das aulas, né? Conforme forem acontecendo também vai sendo colocados os slides para vocês nesse tópico. O material de consulta de fórmulas, que já foi postado agora, a apostila, o trabalho disciplinar, aquele tópico lá da biblioteca, aquele tópico que vocês já viram ali da primeira semana acadêmica, que vai acontecer semana que vem, com as palestras, né? Para vocês. Então, aí vai fazer, né, bastante importância, né, para vocês acessarem aí pela barra atividades para encontrar as coisas com mais rapidez e facilidade. Muito bem. Reforçando a ideia do trabalho disciplinar, então cada um tem o seu arquivo, cada um vai enviar o seu arquivo. Muito embora vocês possam ter elaborado, né, os cálculos juntos, né, com uma dupla, com um trio, com um grupo que vocês formaram. Tá? Mas na hora de entregar, cada um vai entregar o seu. Ah, mas professor, eu fiz com a colega junto e as respostas vão ser iguais. Não tem problema, né? Foi feito em dupla, vai ser igual a resposta. Mas cada uma vai abrir o seu arquivo e fazer o seu envio. Tá? Como a gente viu, então, abriu o arquivo, editou, fechou o arquivo. Está pronto para enviar. Abriu, editou todas as respostas, fechou o arquivo. Depois que fechou, então todas as respostas registradas, aí fechou, na tela do trabalho vai clicar em ver atividade. Quando clicou em ver atividade, vai abrir essa outra tela aqui. Nessa tela, tem o botão ali entregar. Bom, o trabalho está pronto, então as 5 respostas registradas. Clicando em entregar, o arquivo de vocês vai ser enviado para o professor, tá? Aqui é uma imagem ilustrativa, né? Aqui está a entrega dia 9/10, o de vocês é dia 12, né? A data de entrega. Vocês vão notar que ao clicar no botão entregar, a mensagem que está ali, atribuído, agora vai mudar para entregue, ou então devolvido. Enquanto vocês não entregam, o trabalho está atribuído a vocês. Quando vocês clicarem em entregar, vai aparecer a mensagem entregue ou devolvido. Do mesmo jeito que acontece com os exercícios de aula, né? Também com o trabalho disciplinar, vocês conseguem ver se foi enviado desse jeito. Não está mais atribuído, agora está aparecendo devolvido, então meu arquivo foi enviado para o professor. Tá? Depois do dia 12, tá? É a data limite de entrega, né? Lá no dia 13 ou dia 14, eu vou abrir os arquivos, vou olhar as respostas e vou atribuir as notas. E vou colocar a nota e vou clicar em devolver. Vai aparecer para vocês, trabalho devolvido. Aí vocês vão clicar lá em ver atividade, do mesmo jeito, vai abrir essa tela aqui, só que agora vai aparecer para vocês aqui embaixo, né, do título do trabalho, 6/6. Ah, então tirou 6 de 6. Ou vai aparecer 5/6. Ah, tirou 5 de 6. Tinha alguma questão errada, né? Então é aqui que vocês veem a nota também. Não é dentro do trabalho, é aqui nesse espaço, tá? Que vai aparecer a nota do trabalho de vocês, tá, gente? Quem faz pelo celular também tem um botão de entregar, né? Só que pelo celular a tela é um pouquinho mais fechada, né? Então a configuração fica um pouquinho diferente. Aí no celular, se não me engano, é na parte de baixo, tá, da tela, aparece ali um V ao contrário, né? Como se fosse um acento circunflexo embaixo, né? E aí tem que arrastar a tela para cima ali, ou clicar naquele símbolo, para aparecer o botão de entrega, né? Aí clica em entregar e vai ser enviado do mesmo jeito, tá? A mesma função,
só está em lugares diferentes, às vezes, ali no celular, porque a tela é menor, né? Certo? Acho que ficou mais evidente agora, né? O processo de entrega do trabalho, né? Com essa questão do botão entregar. Tranquilo, gente? Alguém quer fazer alguma dúvida desse processo de entrega do trabalho? Tranquilo. Legal. Muito bem. Bom, como vocês sabem, né, na segunda parte da aula nós temos exercícios e vocês conseguem verificar lá se vocês entregaram, devolveram os exercícios que estão fazendo, né? Lá pelo mural aparece a mensagem para vocês. Se está atribuído, não foi enviado. Se está devolvido, entregue, é porque foi feito o envio. E aí, para mim, no perfil do professor, né, aparece a lista de alunos da turma e aparece todos os envios, tá? Então, naquela aula foi colocado 7 exercícios, né? O aluno conseguiu fazer o 7, entregar o 7, vai aparecer para mim na lista que sim, né? Tá lá todos devolvidos. Aí um aluno não fez um exercício, né? Apareceu pendente, né? Então, provavelmente aquele exercício lá o aluno não fez. Se aparecer todos pendentes, o aluno não participou da segunda parte da aula, não fez os exercícios. Então não tem a presença confirmada, né? Na segunda parte da aula, tá? Eu tenho que fazer os exercícios para ter a presença da segunda parte da aula, certo, gente? E para finalizar aqui o nosso contrato pedagógico, tá? Relembrando que o link da aula ao vivo é publicado na nossa sala de aula no Class, tá? Esse é o meio oficial, né? Que vocês recebem o link da aula ao vivo. Nunca acessem, né, por link de terceiros e nem passem o link de vocês para outro colega. E às vezes tem isso, né? A gente estava junto com um colega numa turma anterior e aí fazia parte do mesmo grupo do Whats, mas só que o colega, às vezes, né, foi transferido para outra turma e não recebeu o link da outra turma, né? E aí pergunta no grupo do Whats que ele fazia parte na disciplina anterior. E a gente querendo ajudar, vai lá e passa o link, né? Só que o colega não faz mais parte, né, da turma, não está naquela chamada. Então ele vai ficar assistindo, né, a aula numa turma que ele não está matriculado e vai receber presença a falta na outra, né, que ele está matriculado. Então, para evitar esses problemas, tá, gente? Sei que às vezes claro, a gente quer ajudar, né, na boa vontade, passar o link para o colega que está um pouco perdido, mas não façam isso que acaba mais causando confusão, né, para o colega que vai ficar mais perdido ainda. Então, se isso acontecer, qual é a informação? Olha, colega, entra lá no portal do aluno, acessa lá o ícone de salas virtuais, a tua disciplina de administração financeira, está lá o link da tua turma certinho, do professor lá, do Classroom. Tá? Esse é o meio mais tranquilo, né? Vocês vão conseguir ajudar o colega que está perdido, sem passar, né, o link do Meet de vocês, porque daqui a pouco, né, às vezes acontece. Começa a assistir as aulas ao vivo ali com a outra turma e está levando falta, né, na turma que efetivamente está matriculada, tá? Então isso é importante, é uma dica valiosa aí. Então esse é o nosso contrato pedagógico, gente, tá? A ideia agora é, se vocês não tiverem, né, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre o contrato pedagógico, a gente faz um intervalinho de 15 minutos para vocês tomarem um café, aí na volta a gente faz a chamada, aí depois da chamada a gente tem o conteúdo da aula 1, e no finalzinho da manhã já algum exercício da aula 1 para fazer, tá? Pode ser, gente? Estão de acordo? Pode ser sim. Tá. Muito bem. Então, durante o intervalo, né, eu só fecho a câmera e o microfone e abro novamente aí no retorno do intervalo. Agora são 10h20, então 10h35, né? Daqui a 15 minutinhos a gente retorna.